Atividade sobre colocação pronominal. Leia esta tirinha do cartunista paulista Jean Galvão. Primeiro quadrinho. Abrace-me. Segundo quadrinho. Beije-me. Nunca deixe-me. Terceiro quadrinho. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? O rapaz está fazendo uma declaração de amor. O que explica seus movimentos no primeiro quadrinho? Resposta. A posição de joelhos e com os braços abertos sugere uma encenação, como se o rapaz estivesse repetindo cenas de filmes de amor. B. Porque o rapaz disse abrace-me em lugar de me abrace? Resposta. A formulação abrace-me parece mais solene. 2. A jovem aceita a declaração do rapaz, mas não a formulação dela. Como ela esperava que fosse formulada a última oração. Resposta. Nunca me deixe. B. Como a última fala provoca humor. Resposta. Ocorre uma quebra de expectativa, já que o momento amoroso foi interrompido por uma questão gramatical. O humor da tirinha está relacionado a uma questão gramatical, a posição do pronome átono em relação ao verbo. Antigamente, seguíamos, no Brasil, as mesmas regras de Portugal, mas havia certo estranhamento porque lá o pronome é, habitualmente, colocado após o verbo, já que sua pronúncia é feita de modo bem fraco. Aqui, a pronúncia do pronome é mais nítida e ele costuma ficar antes do verbo. Conheça, agora, as principais tendências de uso no Brasil. Próclise, pronome antes do verbo. Tem sido a forma preferida pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo é antecedido por palavra negativa, não, nunca, nada, ninguém, etc. Jorge não o encontrou no mercado. Palavra interrogativa ou exclamativa, quem, quando, que, onde, etc. Quem nos dará a resposta? Advérbios, sempre, certamente, ontem, etc. Agora me conte essa história. Pronome indefinido, alguém, todos, muitos, nada, etc. Tudo se transforma. Conjunções subordinativas, que, quando, porque, se, etc. ou o pronome relativo que. Quando o encontrar, peça que me telefone. Entreguei o documento que me pediram. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. A cerimônia realizar-se-á no salão principal. O diretor convocar-nos-ia para o evento. Em geral, nesses casos, tem-se preferido a próclise. A mesóclise fica reservada para casos de grande formalidade. Ênclise, pronome depois do verbo. A ênclise ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após pausas. Como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Na escrita formal, como mostra o último exemplo, evita-se o uso de pronome átono no início dos períodos. Essa construção, no entanto, aparece frequentemente na fala e em construções que buscam alguma expressividade em particular. Nas locuções verbais, predomina a presença do pronome entre o verbo auxiliar e o principal. É preciso, porém, atenção aos casos de verbo principal no particípio. O pronome nunca é colocado depois dele. Eu quero lhe entregar o livro. Ou, eu quero entregar-lhe o livro. O médico tinha me dado a receita. Ou, o médico me tinha dado a receita. Faça as duas atividades a seguir para observar a colocação do pronome átono. Lembra? Os pronomes oblíquos átono são me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, os, as, lhes. 3. Veja este anúncio publicitário produzido em Portugal. Semana da Reflorestação Nacional, 5ª edição. Vamos todos plantar Portugal. Nas florestas, parques e jardins vamos plantar árvores, cidadania e sustentabilidade. Juntos a fazer história. 17 a 23 de novembro de 2014. 1 milhão de árvores até 2025. O Dia da Floresta Autóctone celebra-se a 23 de novembro durante a Semana da Reflorestação Nacional. Alunos e professores de todas as instituições de ensino da Vila de Idanha Nova, escuteiros e o público em geral irão semear e plantar espécies autóctones na Tapada do Sobral, no Monte Trigo e no Viveiro Municipal. As plantas a usar nesta iniciativa serão azinheiras, sobreiros, carvalhos, murtas e anicreiros. Durante a semana as ações destinam-se às instituições escolares.
Idanha a nova. Junta-te a um movimento. Plantar Portugal. www.plantarportugal.org. A campanha publicitária divulga uma ação contínua, com um prazo longo para sua efetivação. Qual informação do cartaz revela isso? Resposta. As datas revelam que a campanha se iniciou em 2014, mas com uma meta a ser atingida até 2025. B. Quais recursos não verbais empregados no anúncio foram usados para destacar o tema da campanha? Resposta. As letras em verde e marrom, que remetem à terra e à vegetação, respectivamente, e a formação das letras da palavra plantar com terra. C. Que palavras ou expressões são responsáveis por convocar o leitor a participar da campanha? Resposta. Vamos, juntos, junta-te. D. Se esse fosse um anúncio brasileiro, qual seria a provável redação do comando junta-te a um movimento? Resposta. Junte-se a um movimento. E. Qual aspecto gramatical da construção desse comando não é comum no Brasil? Explique sua resposta. Resposta. O uso da a pessoa do singular, tu, que só ocorre em certas regiões do Brasil. F. Em sua reformulação, você alterou a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo? Cite mais um exemplo de comando construído de maneira semelhante à que você usou. Resposta pessoal. G. Você quer pedir a um colega que o inclua no grupo da turma. Como redigiria o pedido? Adicione-me, por favor. Ou me adicione, por favor? Resposta pessoal. Espera-se a resposta me adicione, por favor. 4. Leia o trecho de notícia a seguir. Se você tem o sonho de morar em uma casa que já foi de um presidente, a hora é essa. Se for o antigo imóvel de um governante dos Estados Unidos que fez história, fica ainda melhor. A antiga casa de campo de John Kennedy e sua mulher, Jacqueline Kennedy, localizada na cidade de Middleburg, no estado da Virgínia, está à venda e em promoção. Explica-se. O imóvel começou a ser negociado em 2013 pelo preço de 11 milhões de dólares e, como não encontrou-se um interessado até hoje, o preço caiu quase que pela metade. Agora a casa pode ser levada pela pechincha de 5,95 milhões de dólares. Anderson Desan. Disponível em http://ego.globo.com/famosos/notícia/ casa-de-ep-venda-em-promocal.html. Acesso em 16 de julho 2018. A. Identifique 2 fatores responsáveis pelo tom irônico do texto e explique sua resposta. Resposta. São irônicas as hipóteses apresentadas no primeiro parágrafo, já que dificilmente essa seria a realidade de alguém, e o uso dos termos promoção e pechincha para remeter a um valor de quase 6 milhões de dólares. B. Explique por que a posição do pronome se em como não encontrou-se difere do uso recomendado. Resposta. Costuma-se colocar o se antes do verbo quando este é antecedido por palavra com valor negativo. C. Chama-se ultracorreção a substituição de uma forma correta por outra que parece ser a adequada por medo de cometer um equívoco. Porque como não encontrou-se pode ser um exemplo dessa busca exagerada de correção. Resposta. Porque muitos acreditam que a ênclise é sempre a forma correta, culta, e a aplicam em situações que não a justificam.